Estamos hoje com muita alegria recebendo em Menorá na TV o pastor Everaldo. Pastor Everaldo é formado em ciências atuariais. Ele sabe tudo do que significa uma reforma da Previdência. E nós vamos incomodá-lo com esse assunto. Ele vai esclarecer tudo para nós. Ele vai falar sobre Israel, ele vai falar sobre política, ele vai falar sobre Rio de Janeiro e sobre o Brasil e também vai falar sobre a religião que ele professa. Pastor Everaldo, é uma honra, uma alegria, um prazer enorme receber Vossa Excelência aqui em Menorá na TV. Ronaldo, uma alegria muito grande estar com você aqui, com nossos telespectadores, né? Uma alegria. Tirando Vossa Excelência, eu sou um servo aqui para te servir e servir a nossa população, o nosso próximo, né? Esse aqui é um ensinamento que a gente tem. Uma alegria grande realmente estar com você. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Dando início, então, ao primeiro bloco de Menorá na TV, eu converso hoje com o pastor Everaldo, que é também presidente do Partido Social Cristão, é um técnico cientificamente preparado para as questões atuariais. Vou logo começando dando um bombardeio para cima dele com relação a essa reforma da Previdência. Pastor Everaldo, se não houver essa reforma, o Brasil sustenta a condição dos aposentados daqui adiante? É difícil, Ronaldo. Tem que haver a reforma. Na realidade, essa legislação que nós encontramos hoje remonta a alguns anos atrás, né? Algumas décadas. E naquela época, a taxa de mortalidade, longevidade do Brasil era curta, né? As pessoas viviam menos, mas de uns tempos para cá tem melhorado a condição de vida da população e as pessoas vivem mais. E também existem alguns absurdos. Tem pessoas que hoje se aposentam com 48 anos, 49 anos de idade, estão aposentados, com salários, com ganhos 30, 40, 50 mil reais de aposentadorias. Enquanto o trabalhador, aquele que pega o trem de manhã cedo, aquele que sua a camisa, levanta 4 da manhã, depois chega em casa 10 da noite, quando consegue uma aposentadoria de R$1.000, é uma coisa realmente extraordinária, tá certo? Então, isso tem que mudar para que os privilégios sejam tirados daqueles que se usufruem do privilégio do suor do trabalhador brasileiro. Então, a Previdência, ela tem que ser feita. Aí a pessoa, não, vou me aposentar, vou ficar velho, vou morrer, não vou me aposentar. Não é verdade, tá? Hoje está a proposta atual de passar os homens para 65 anos. Eu trabalho de carteira assinada desde os 14 anos de idade. 3 de julho de 1970. Então eu vou fazer agora em 3 de julho desse ano 49 anos que eu contribuo para a Previdência. Eu fui empregado e de uma certa época da minha vida passei a ser empresário, empregador, né? Mas eu contribuo para o INSS e eu contribuo pelo máximo. Então daqui a pouco vou fazer 63 anos, com 65 anos, é a hora que eu me aposento, né, essa idade. Eu já tenho tempo, a hora que eu quiser eu posso requerer, eu tenho exatamente, vou fazer 49 anos, quer dizer, então eu só precisava de 47 pela essa nova norma que foi aprovada, né, de 86, 96, eu já podia ter me aposentado já há mais de 10 anos atrás, mas eu não, porque eu creio, eu sou uma pessoa que conheço de Previdência, então como principalmente eu creio numa coisa que Abraão Lincoln disse assim, um exemplo vale mais do que 1000 sermões. Então para eu defender como tecnicamente, então eu não me aposentei ao longo desse tempo, tá certo? Que eu poderia tê-lo feito. Então, eu creio que, vamos dizer, essa idade proposta de 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres, está muito bem para a população brasileira. Ninguém vai perder o direito que já tem. Quem? Isso é para as pessoas novas que estão entrando na Previdência, tá certo? E como a longevidade hoje, você está um garotão aí, né? Passou já dos 60 e pouco, mas continua um garotão, com disposição para trabalhar, não é isso? Você, Ronaldo? Continuo trabalhando. Então, trabalho normalmente. Eu estou aposentado, mas continuo trabalhando. Então, vamos ver. E me aposentei, sabe quando? Há um ano atrás. Então. Poderia ter ficado aposentado há 10 anos antes, então, mas não é isso. É a mesma coisa. Então, vamos ver, efetivamente, o que nós temos que fazer é melhorar as condições, porque dizem assim, mas tem muita gente que deve a Previdência, o rombo da Previdência, que tem sonegador? Tem, temos que cobrar esses aí. Mas isso não vai modificar a situação. Então, se a gente não fizer essa reforma, até quem recebe R$1.000, R$2.000 de aposentadoria, daqui a uns anos não vai ter condições mais de receber. Então, é necessária essa mudança aí. Eu sou uma pessoa que, por conhecer
tecnicamente, defendo esta situação. Pastor, é sabido que a sua influência no meio político brasileiro para que aqueles parlamentares, candidatos a governador, a prefeito, a presidente da República, a deputado, a vereador, visitem Israel, é um trabalho sistemático que você faz. Explica para a gente por que disso. Olha só, eu sou um evangélico, nascido, sou criado na Assembleia de Deus, creio na Palavra de Deus. E na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus separou Abraão e falou: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que é sua, vai ser de vocês, tá certo? Uma terra que eu escolhi para vocês. Olha só, você vai ser uma grande nação. E está escrito lá no Gênesis: aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então eu creio nisso. Então todo mundo que vem para o partido, principalmente se é um cargo majoritário, aí eu falo, você tem que conhecer Israel, tem que entender aquilo que é Israel. Aí quero te contar um episódio. Em 2013, eu aproveitei um episódio que era 90 anos de Shimon Peres e convenci o nosso ex-presidente, que era vice-presidente da República, Michel Temer, a visitar Israel. Ele, aquilo lá é um conflito muito difícil, né? É assim, não, eu falei, vale a pena. Aí consegui com o embaixador Rafael, né? Não é o atual, o anterior, Rafael, consegui um convite para que convidasse, né? O governo de Israel convidou, e eu, em junho de 2013, levei o então vice-presidente Michel Temer a Israel. Chegou lá e ficou encantado com Israel. Viu que não era aquela notícia, né? As pessoas veem a notícia que tem aquelas encrencas lá de vez em quando na faixa de Gaza e pensam que é todo Israel. Então eu fiz assim. E ao longo da história. O outro caso é quando o Brasil estava sem embaixador aqui, que o governo anterior... o governo não queria aceitar o embaixador que o Bibi tinha determinado. Uma das coisas que eu coloquei para o presidente Michel Temer, que ia assumir com aquele impeachment da ex-presidente, eu falei, por favor, eu quero que o senhor aceite de imediato o embaixador de Israel no Brasil. Não é possível ficar assim. E, por favor, bote um embaixador lá em Tel Aviv que goste de Israel, porque tinha uns embaixadores lá que iam para lá, mas não gostavam de Israel. Estava ali do lado, mas não gostavam de Israel. Eu falei, escolha um aí, eu não tenho nome de embaixador, não conheço nenhum, mas escolha um que pelo menos trate bem Israel, tá certo? Então, eu faço isso. Em 2016, em março de 2016, o atual presidente passou pelo PSC para o Partido Social Cristão. Estamos falando Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. E eu falei, na época deputado, o senhor quer ser candidato a presidente? Nós vamos lhe dar a vaga aqui no partido, mas eu faço questão que o senhor, primeira viagem que o senhor vai fazer agora, nós vamos programar. Ele entrou em março, e em maio nós fomos a Israel, e hoje é o resultado que vocês estão vendo, uma pessoa que entendeu o que é Israel no plano geral, tá certo? Das nações, né? Então isso para mim é muito importante. O governador Witzel também, né? Ele foi candidato, recebeu um apoio maciço da comunidade judaica, do Rio de Janeiro, e nós fomos lá em dezembro do ano passado. E o governador do Amazonas, eu estou para levar ele em maio agora, estou programando que em maio vai conhecer. Tem que conhecer Israel, né? Porque a relação de tecnologia, de ciência, de tudo não se compara o que existe em Israel para o mundo todo, né? Pastor Everaldo, eu costumo dizer que Israel não precisa de defesa, precisa levar gente para conhecê-lo. E acabou. A defesa de Israel é o que ele mostra localmente. Basta o sujeito ir lá para ele aprender o que é aquilo ali. O que eu sempre falei para os governos anteriores aí, eu tinha sempre esse embate com o presidente Lula, até com a presidente Dilma mesmo, que, vamos dizer, o governo do presidente Lula e o governo da presidente Dilma só se aliou com os inimigos de Israel. E a única democracia no Oriente Médio é Israel. O único país que é uma democracia. Lá tem liberdade. Se eu quiser ir lá abrir uma igreja, eu vou cumprir a norma e abro a igreja, tá certo? Normalmente. Agora, eu quero ver se os outros países deixam a gente abrir uma igreja da Assembleia de Deus. Não tem. E também sinagoga não tem, Então, essa é a dificuldade. Então, a única democracia e o governo anteriores só priorizava relações com aqueles ditadores, aqueles inimigos de Israel, tá certo? Então, eu realmente sou uma pessoa que amo Israel, oro por Israel, e tenho certeza que fazendo isso eu estou contribuindo para a harmonia entre Brasil e Israel. Pastor Everaldo, em todas essas viagens que você faz a Israel, acompanhado com pessoas que vão se transformar em pessoas importantes no Brasil, outras que já são muito importantes, e pessoas normais que você carrega para Israel, me conta o que mais te impressionou, o que mais te impressiona naquele país. Cada vez que eu chego em Israel é como se fosse a primeira vez. É uma emoção muito grande. Quem não conhece não sabe, né? Mas quem vai lá, eu, por exemplo, eu chego,
qualquer hora que eu chego em Israel, à tarde, de noite, até costumo o seguinte: antes de ir para o hotel, principalmente de noite, se for no hotel não sai, então eu paro lá na Cidade Velha e vamos lá no Muro das Lamentações, né? Então, Jerusalém. Jerusalém. Então vai direto. Eu sempre me hospedo em Jerusalém. Não gosto de hospedar em outro lugar. Fico em Jerusalém, dali vou para outro lado. Então, sempre que eu chego, antes de parar no hotel, vamos dar uma paradinha, dar uma olhadinha lá do Monte das Oliveiras, ver o templo, ver aquela cúpula ali, aquele negócio, e aí desce ali e vamos lá no Muro das Lamentações, fazer ali as nossas orações e relembrar aquele momento ali, né, que as pessoas, a quem não conhece, muita gente, sua audiência já conhece, né? Mas o Muro das Lamentações é um passinho antes da onde foi o sacrifício que Abraão ofereceu ali, onde era o Templo de Salomão. Monte Moriá. O Monte Moriá, onde que efetivamente as pessoas hoje não têm podido chegar ali, né? Então, eu faço isso. Então, cada vez é uma emoção, assim, do ponto de vista espiritual, religioso, né? Que a gente tem ali de chegar em Jerusalém, em Israel. E cada vez mais a gente descobre como é que Deus tem sido maravilhoso de dar a Israel as tecnologias que têm revolucionado todas as áreas da humanidade, né? Você vê, o Waze é a criação de israelita, né? O telefone celular tem um negocinho ali, a inteligência é de Israel, não é isso? A agricultura nem se fala. Enfim, eu fico fascinado pela evolução que tem acontecido em Israel em todos os sentidos que a gente chega lá. Então, realmente, mas o mais emocionante mesmo, eu vou dizer, eu não posso deixar de dizer, é eu saber que o judeu Jesus nasceu ali, né? Viveu, morreu, ressuscitou, trouxe a mensagem do Evangelho para nós. Então isso aí para mim é realmente muito fascinante. Seguindo na linha da tua religião, que eu tenho o maior respeito por ela, mas que você sabe que não é a minha, qual o benefício que as religiões trazem a uma população, na tua opinião? Olha só, eu vou citar o caso da minha denominação. Eu sempre tenho uma máxima que eu uso, que a religião escraviza e só Jesus liberta, do ponto de vista espiritual. Agora, por exemplo, a minha igreja que eu pertenço, quer dizer, a minha não, a igreja que eu pertenço, né, que a igreja é de Deus, né, assim, a gente tem esse entendimento. Então, a Assembleia de Deus de Madureira, que eu sou um pastor auxiliar, tenho o meu bispo primaz, Manuel Ferreira, meu bispo Abner, que é o bispo da nossa igreja, mas eu sou um auxiliar na igreja. Do ponto de vista para a população, de um modo geral, a minha igreja, e isso eu posso falar por esta que eu congrego, mas uma grande maioria esmagadora das igrejas evangélicas, principalmente, e eu que também tenho trabalho de missões na África, vejo outras denominações também, católicos e tudo participando, tá certo? E outras denominações religiosas participando. Mas a nossa Assembleia de Deus, ela tem um trabalho relevante para a população, para as pessoas. Então, você veja bem, Ronaldo, uma pessoa, quando chega numa igrejinha, lá no morro, igrejinha simples, e chega lá e o pastor prega e depois a gente tem um hábito de quem quer aceitar Jesus? Aí o camarada levanta a mão, aceita Jesus. Mesmo que ele faça isso de maneira falsa, se ele não tinha emprego, se ele estava sem comida em casa, vamos dizer assim, maltrapilho, desiludido da vida. É uma pessoa largada. Uma pessoa largada. Ele falou, aceito Jesus. Então ali a igreja já se reúne, já ajuda o camarada. Já ora por ele. Mas, meu irmão, eu tem comida em casa. Já se reúne, faz uma bolsa de compra, já dá ali uma bolsinha de compra para ele. Vamos orar para o nosso irmão. O senhor faz o que na vida? Não, sou carpinteiro. Então vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego. E aí vamos dizer, é analfabeto, então vamos alfabetizar para aprender a ler a Bíblia, tá certo? Então, dá cidadania à pessoa. A pessoa estava largada, solitário, jogado fora, ele passa a ter uma família que está ali orando por cuidando dele, tá certo? Então, esse aspecto... Adotando ele. Esse aspecto social é um negócio, sim, que o Estado não consegue fazer, tá? Então, e isso não é só da minha igreja. Eu quero dizer que eu conheço da minha, mas conheço de muitas igrejas pelo Brasil afora que fazem isso. E pelo mundo afora, das pessoas abnegadas, pessoas que largam tudo para fazer essa assistência, tá certo? Então, eu tenho certeza que a religião, neste sentido, ela é realmente uma coisa que ajuda as pessoas, tá certo? Tem religiões, naturalmente, que
às vezes abusa, né, da paciência e da boa vontade dos seus fiéis. Mas isso eu não posso falar porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Cada um responda pelos seus atos. Eu sei que a minha igreja, a que eu pertenço, eu digo minha, não é a jactância de ser minha, não. Ao contrário, é o movimento contrário. A minha é aquela na qual eu vou. E que eu vou. Ela tem um trabalho, além da cura da alma, do espírito, que se trabalha para a pessoa entender o plano da salvação em Jesus Cristo, né, de curar esse sentimento, ela trabalha pelo aspecto também da cidadania às pessoas. Então isso é muito relevante para mim. Estamos encerrando, então, o primeiro bloco de Menorá na TV com o pastor Everaldo. Ele foi candidato à presidência da República e eu vou conversar com ele no próximo bloco sobre o Brasil, o que é que o levou à política, como ele se sente conversando com políticos que chegam à presidência da República, como foi a campanha dele e qual é a inserção política que ele entende que o ser humano deve fazer para construir um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, onde ele próprio vive. Já voltamos, não saia daí. Estamos então de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, nessa entrevista interessantíssima com o pastor Everaldo. Meu querido pastor Everaldo, você foi candidato à presidência da República. O que é que te levou à política e o que é que te levou a uma candidatura absolutamente complicada, com todas as dificuldades? Conta pra gente. Eu, desde 1981, na juventude, que eu milito na política, ajudando, né, os políticos, os partidos, já havia participado de muitas eleições, e desde 89, a gente, diretamente com a campanha do ex-governador Leonel Brizola, ajudei no Brasil, e venho em todas as campanhas de presidente, temos trabalhado. Quando chegou em 2011, após a ex-presidente Dilma assumir, 1º de janeiro, nós vimos que consolidou-se um aparelhamento do Estado, a teoria gramicista, para a esquerda mesmo dominar o nosso país. Então, isso, 1º de janeiro de 2011, ela foi eleita em 2010, 2011, então, quando ela assumiu, nós vimos a montagem, nós, o partido, e resolvemos ali no início de janeiro mesmo, que o partido não mais apoiaria nem PSDB, nem PT. Né? Não apoiaríamos aquilo ali. Por quê? Era a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Tá? É efetivamente isso que nós entendemos. E aí o partido resolveu que teríamos candidatura própria em 2014 e escolheram o meu nome para ser candidato. Então você veja bem que as minhas propostas de 2014, elas estão sendo hoje aplicadas pelo atual governo. A bandeira que foi eleita foi aquelas minhas propostas. Eu fui o único candidato que naquela época defendi no Jornal Nacional que deveria privatizar a Petrobras, né? Que tinha que reduzir o tamanho do Estado, que tinha que fazer reforma da Previdência. E eu fui uma pessoa, hoje algumas pessoas falam, não, quem ganha até 5 salários mínimos tem que ficar isento de imposto de renda. Naquela época, 2014, eu coloquei a minha proposta que qualquer trabalhador que ganhasse até 5 mil reais estaria isento de imposto de renda, tá certo? Não é possível hoje ganhar 2 mil e pouco, 3 mil e pouco, é um absurdo. Por quê? O dinheiro tem que ficar no bolso do trabalhador. O trabalhador sabe o que fazer com o seu dinheiro. Recolhe o nosso imposto, vai para esse governo centralizador e gasta daquela maneira que estava sendo gasto, com roubalheiras, né? Então nós entendemos isso. E outras propostas da Previdência, né, e outras propostas de organização do Estado, diminuição dessa máquina estatal, na educação que a gente tem que investir, porque eu sou fruto da escola pública, eu estudei até a faculdade em escola pública. Naquela época era primário, ginásio e científico, né? Hoje é o 1º grau, 2º grau, 3º grau. Mas naquela época era assim. Então eu sou fruto da escola pública. Eu acredito que o país tem que investir em educação básica. Eu sempre falo, eu defendia que temos que investir na educação porque eu, como fui servente de pedreiro de 12 aos 14 anos, eu entendo o seguinte, para se fazer uma casa pequena, você pega, bota uma massa, levanta o tijolo em cima, botou um telhado e está resolvido. Mas para se construir já uma casa com 2 andares, tem que se fazer uma armação de ferro, concretar direitinho, levantar uma coluna, levantar a viga, botar a laje e levantar outra. E para construir-se um grande edifício, você tem que fazer uma grande base. Então, para se construir um Brasil grande, nós temos que fazer uma grande base na educação básica desse país. Nossas crianças precisam aprender
português, matemática e ciência. Nós estamos no ranking mundial aí, é uma vergonha a nossa classificação, tá certo? Então eu sou uma pessoa que acredito muito na educação. Então eu creio que, sem dúvida nenhuma, o atual governo está aplicando muitas daquelas coisas que eu falei em 2014, porque nós vimos que o Brasil não aguentava mais aquele tipo de governo. Ô Everaldo, você nasceu em Madureira. Não, nasci em Acari. Perdão, você nasceu em Acari, você tem a sua igreja em Madureira. O seu templo, que é um dos mais importantes do Rio, o templo do pastor Manuel Ferreira, com quem eu tenho ótimas relações, já não o vejo há muito tempo, mas no tempo que eu era presidente da Federação Israelita e vereador, gostava muito de almoçar com ele, bater papo com ele, e se você encontrar com ele, mande o meu abraço fraterno. Eu estive com ele semana passada, está com 86 anos, mas está firme e forte ainda, trabalhando firme. É um nordestino arretado. Então, a gente ria muito, era muito engraçada a conversa nossa, uma pessoa ótima. Eu quero saber de você o seguinte, o que você sente quando você anda pelas ruas da tua cidade, de Acari, a Copacabana, do Leblon, a qualquer outro bairro, ao Engenho de Dentro, o que você sente quando você vê uma absoluta mendicância dormindo ao relento? Como resolver um problema dessa natureza? Ô, Ronaldo, olha só, esse é um problema que não é um problema, não tem solução fácil. Não adianta a gente fazer aqui fórmula simplista que não existe para isso. Isso, vamos dizer, nós temos que realmente retomar o crescimento do Estado para gerar emprego, não é isso? E, vamos dizer, isso está acontecendo agora com o atual governador Wilson Witzel. As pessoas estão acreditando, porque a população, o povo, ela reflete o líder. Quando nós tivemos aqui, lamentavelmente, né, nossos líderes do Estado hoje estão realmente presos, né? Então, vamos dizer, aí vem agora o Wilson. Aí as pessoas estão acreditando novamente que tem uma pessoa responsável, uma pessoa que está envolvida para mudar a história do Rio de Janeiro. Então, geração de emprego vai facilitar um bocado isso. Mas enquanto não tem a geração de emprego, né, enquanto a lavoura não dá o fruto, você tem que comer de qualquer maneira. Então nós temos que esses irmãos nossos, nossos semelhantes no nosso estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade do Rio de Janeiro, eles têm que ter um braço, uma ação estendida do Estado. E essa é uma preocupação do governador. A prefeitura também tem feito lá a sua parte, mas existe muitas pessoas. Dos meus escritórios é no centro do Rio, na Avenida Rio Branco. Então a gente, quando sai ali à noite, você vê aquele pessoal tudo na rua, né? E outro dia, eu fui até no dia da homenagem do Holocausto, né? Aqui no dia 27, fui lá na praça aqui dos Pracinhas, naquela homenagem que teve, e foi um domingo. E eu passei ali, eu falei, vamos passar com o carro... No aterro do Flamengo. Foi no aterro. Mas eu passei por dentro da Rio Branco ali, deixa eu passar no centro. Você passou na cidade? Passei na cidade para ver o que tinha de gente na rua, né? E o governador já tinha falado sobre tomar providência. Ele pegou um estado realmente quebrado, um estado com um déficit, com um rombo. Você imagina o seguinte, você chega na sua casa, o exemplo é o seguinte, você chega na sua casa, você tem uma dívida de 1.000 e você só ganha 500. Como é que você vai fazer? Como é que você administra isso? Como é que você vai comer? Como é que você vai comer? Como é que você vai fazer? Tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar gás, essas coisas. Então essa é a situação do Estado. Tem que pagar 1.000 e só tem 500, tá certo? Então, mas o governador, desde o início, já está falando que está muito preocupado com isso, que quando as pessoas não veem, ele também vai na rua. Hoje ele tem que tomar cuidado, porque ele está combatendo a violência e tem um bocado de gente resistente com isso aí. Mas ele tem visto na rua, já falou, já chamou os secretários da área para ter uma ação muito específica sobre essa situação da mendicância no Rio de Janeiro. Querido pastor Everaldo, eu queria realmente entender o que é que aconteceu dentro de você para você se encaminhar para a política. Conta essa história para a gente. Desde 1981, que a gente está envolvido, sempre trabalhando, né, em empresa. Ajudando? Trabalhando na tua vida pessoal. Minha vida profissional. E ajudando pessoas a se eleger. Sempre trabalhando nisso, na minha vida secular, normal, que a gente fala, né? Eu desde cedo, desde 14 anos, repetindo aqui, tenho a carteira assinada, trabalhei no Instituto de Seguro do Brasil, trabalhei na Antiga Nacional de Seguros, Bamerindos, tá certo? Banorte, enfim, tem essa longa história de trabalho no mercado segurador. Mesmo assim, sempre tive uma queda para ajudar na política. Quando o Leonel Brizola voltou do exílio,
Então, foi candidato a governador, meu pai era um brisolista, e então a gente começou a militar ali na política ajudando, tá certo? Sem nenhuma filiação nem partidária. Então, nós estamos nisso aí. Então, 81, depois 86, ajudei a coordenar a campanha de um deputado federal constituinte, e aí vem essa militância na política ao longo da história. O que você acha que a política pode dar à população que fez com que você entrasse nesse sistema? Eu aprendi desde cedo uma frase muito célebre de Luther King. Ele disse: eu não me preocupo com o barulho dos maus, eu me preocupo com o silêncio dos bons. Não que eu seja bom, mas eu tenho ideais. Como eu vim, eu estudei em escola pública, fui camelô na feira, fui servente de pedreiro, conheço as dificuldades da vida, tá certo? Então, Deus me abençoou, suei a camisa. Não é brincadeira não, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, tá certo? Saía da faculdade, ali no Largo de São Francisco, estava ali na Sueste, pegava o ônibus, morava em Guadalupe nessa época, né? Guadalupe ali, perto de Deodoro. Aí saía da faculdade, 11 horas da noite, preste bem atenção, cansado, trabalhava o dia todo, faculdade à noite, dormia, e às vezes eu ia parar longe. Lá, olha só, meia-noite ia parar em Deodoro, Bangu, dormia, voltar tudo, chegar em casa 2 da manhã, e 5h30 da manhã tá de pé novamente para voltar para trabalhar. Então, eu conheço do sofrimento, das dificuldades. Então, eu creio que eu posso contribuir de uma maneira efetiva através de quê? Através da política, né? Que pode mudar as coisas. Então, por isso eu me envolvi na política e estou muito feliz até hoje de estar envolvido aí, contribuindo de uma maneira ou de outra. Você foi candidato a presidente da República, você vai contar isso para a gente daqui a pouco. Você nunca quis ser deputado federal? Não. A tua vontade era de poder ajudar resolvendo as coisas? Eu, por exemplo, no ano de 2000 exatamente, eu participei, elegi um irmão, vamos dizer assim, entre aspas, não elegi não, quem elegeu o povo, mas eu... Ajudou a eleger? Ajudei um irmão meu, vereador na capital, né? 2006 elegi... Irmão de sangue, filho do pai e da mãe. Em 2006 meu filho foi eleito com 22 anos deputado federal. Foi reeleito depois de 2010, deputado federal, Felipe Pereira, tá certo? Mas eu nunca tive pretensão de ser candidato. Aí nessa questão de 2014, de presidente, falei, não, vamos lá para poder a gente botar a nossa proposta, a proposta conservadora dos costumes e liberal na economia. Você viajou pelo Brasil? Eu conheço o Brasil. Eu queria que você contasse o que você viu no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Eu conheço mais de 3.800 municípios desse país. Eu viajei pela igreja, pelas empresas que eu fui, diretor, e pela política. Eu viajo o Brasil e pelo partido, que desde 2003 eu faço parte do partido, para organizar o partido em todas as unidades da federação. Então o país é um país maravilhoso, um país rico, um país que tem de tudo e que, lamentavelmente, não foi ainda bem administrado para que todo irmão brasileiro possa desfrutar das suas riquezas. Você considera, como eu também, eu acho que você pensa, nesse caso a gente pensa muito próximo, muito parecido, você considera que o grande vilão do Brasil é a falta de estudo? Eu já falei aqui e vou repetir. Uma das causas que provoca essa situação no Brasil é a falta de conhecimento do povo. Lá no profeta Oséias está escrito assim: o meu povo erra porque falta conhecimento. Deus, tão preocupado com o estudo, com o conhecimento, quando seu povo judeu saiu do Egito e estava caminhando para a Terra Prometida, eles ficaram 450 anos como escravos no Egito. A mentalidade era de escravos. Saíram do Egito, estavam no êxodo para a Terra Prometida, e ali eles tinham que ser empreendedores. Então, se você pegar ali no Pentateuco, você vai encontrar as normas de culto, ordenamento jurídico, saneamento, economia, tudo que você imaginar, Deus deu a Moisés ali no deserto. E no livro de Deuteronômio, capítulo 6, está escrito o seguinte: Moisés, faz o seguinte, pega esse povo e ensina esse povo quando se levantar, quando andar pelo caminho e ao se deitar. Esse negócio de ensino de tempo integral foi lá no deserto, 1400 anos de Cristo, que Deus já instruiu Moisés para fazer com o povo. Então, é isso que muda uma nação, é isso que muda um povo. Tem que estudar, tá certo?
E, naturalmente, eu creio que a nação que teme a Deus, então é melhor ainda, tá certo? Então, educação é fundamental para mudar a história de uma família e de uma nação automaticamente. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o pastor Everaldo, que sabe tudo de muita coisa e tem ajudado o Brasil a entrar num caminho que é o caminho do sucesso. Já já a gente volta, não saia daí, vamos conversar com o pastor Everaldo sobre o Rio de Janeiro e sobre o que é que se pode fazer para que esse rio volte a sorrir e volte a se transformar não só numa cidade, mas num... Estamos de volta, então, com o pastor Everaldo em Menorá na TV. E eu pergunto, meu querido pastor Everaldo, o brasileiro é ruim? É pouco inteligente? Ou nós precisamos que os políticos olhem para o Brasil como eles olham para as próprias famílias deles? O brasileiro é um povo maravilhoso. É o povo mais criativo desse planeta. Preste bem atenção. Se vira nos 30. Um povo que já foi saqueado pela coroa portuguesa, né? Levaram o nosso ouro, né? Um povo que resiste a uma situação dessa aí de lava-jato, tá certo? É um povo que eu que conheço, que consegue, dentro da região amazônica, a gente aqui quer se deslocar, pega um carro, pega um táxi, anda 100, 200, 300, 1000 quilômetros, tem estrada. Mas na região amazônica, só mato. No Pará, preste bem atenção, Ronaldo, você que está me ouvindo, no Pará tem um município, que o distrito do município, o bairro né, você imagina, você está no município do Rio de Janeiro, você sai do centro, ou sai de Copacabana, vai lá em Santa Cruz. Quantos quilômetros são? Mais ou menos 50 quilômetros daqui lá, 50, 60 quilômetros, dependendo, né? Agora você imagina, tem um município dentro do estado do Pará, tem a capital Belém, tem o distrito A, B, C, o município. O distrito, quer dizer, o bairro, fica a 1.130 quilômetros, um bairro dentro de uma cidade. Imagina. A distância. Olha o tamanho disso aí. E o quê? Não tem estrada. É barco. Barco que você gasta 8 dias, dependendo se for uma lancha, uma voadeira, 2, 3 dias, tá certo? E esse povo está ali vivendo com todas essas dificuldades. Estou citando um casozinho do Pará, né? A gente da região sudeste, da região sul, graças a Deus estamos melhores aqui em Horácio, mas o pessoal do Nordeste e da região norte do país sofrem mais. Mas um povo você chega sempre receptivo, um povo sempre alegre, tá certo? Ávido para poder ter as condições que eu falei. O país rico é mal distribuída a riqueza. Brasília fez uma reforma na Constituinte, quando foi feita a reforma na Constituição, ficava o seguinte, 22% da receita global era para distribuir para os municípios. 35% era para os estados. Então, 23 com 35 dá 58. E 40, 42% ficava com a União. Hoje, Ronaldo, 65% fica com o governo federal, 22, 23% fica com os estados e 12 a 13% fica com os municípios. E nós vivemos no município. No município que você tem que estudar, ter asfalto, ter saneamento, ter escola, ter hospital, transporte, essas coisas tudo no município. Então, Brasília levou tudo para lá e aí suga o nosso sangue, o nosso suor do trabalhador e não devolve com os serviços. Então, isso tem que mudar. Por isso nós debatemos uma reforma tributária, uma reforma da federação para poder os municípios fazerem. Então, o que acontece é isso, nós estamos mal administrados. Então, o que é que acontece? O Brasil tem que mudar, tem que ter reforma da Previdência, é importante, tem que ter a reforma tributária, tem que fazer, tem que ter uma reforma política, tem que fazer uma reforma, tem que mudar o Estado brasileiro. Por quê? Vai todo o dinheiro para lá e aí o prefeito, o governador tem que estar com o pires na mão pedindo, por favor, manda uma verba, manda um empréstimo. Tem que acabar isso, tá certo? Isso que tem que mudar no país. Mas o brasileiro é um povo maravilhoso, é um povo trabalhador, né? E aí, desculpem os demais estados da federação, está comprovado, as pesquisas que são feitas que o povo que mais trabalha nesse Brasil é o carioca.
E é o mais amado pelo Brasil inteiro também. É aqui. Infelizmente, para os paulistas que não gostam muito da gente. Não, É verdade. Eu tenho um amigo que é o deputado Gilberto Nascimento, Sim. lá de São Paulo, do nosso partido, ele diz o seguinte: se o Rio de Janeiro foi uma beleza que Deus fez para os olhos dos homens, aí ele diz assim, o meu São Paulo foi uma beleza que os homens fizeram para os olhos de Deus, né? Tá Então, bom. tem esse respeito pelos paulistas também, né? Vamos falar um pouquinho de um tema que aflige o Brasil. O atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi esfaqueado e chegou quase à morte a um hospital em Juiz de Fora, que salvou a vida dele, e agora, com o final das operações, se Deus quiser, ele vai ter sucesso de saúde para poder operar o Brasil com tranquilidade e fazer do Brasil um grande país. Que ele já é um país grande. Precisamos ter um grande país, uma grande nação e um povo satisfeito. Por que, na sua avaliação, não se sabe quem mandou aquele cidadão Adélio esfaquear o presidente até hoje? Ronaldo, essa pergunta também não vou poder te responder, né? É uma pergunta que cala profundo na gente, né? Não é possível, tem alguma coisa aí, não se sabe o que, mas eu creio que a Polícia Federal é competente. E dentro em breve vai trazer um relatório. Às vezes tem coisa assim que é difícil, a gente pensa que a gente está de fora, pensa que é fácil. Não, eu não acho que seja fácil, mas o que eu entendo é que nós devíamos ter conhecimento do que está sendo feito. E ninguém sabe do que está rolando. Mas talvez, aí eu não sou advogado, você Sim. o é, eu sou atuário. Mas certamente deve ter algum procedimento na investigação que de repente não deva ser colocado, né, ao público. Agora, o país continua aflito com essa questão. Eu creio que... E também com o problema da vereadora carioca. Ninguém sabe direito o que foi que ocorreu com ela. Eu creio que... Creio mesmo que até o presidente Bolsonaro deve estar querendo saber dessa história aí, né? Eu acredito muito nas instituições brasileiras. Eu creio e que vai acontecer. Quando fala assim, eu só não gosto, é quando se coloca uma questão, no caso da vereadora. Não, uma coisa, né, fantástica, né? Mas por quê? Todo dia morre gente. Eu mesmo, em 2013, 22 de abril de 2013, meu irmão levou uma bala perdida. Um cara de 50 anos, ia fazer 50 anos em maio, 49 anos, uma bala perdida, 12h30 ali na Avenida Brasil, em Barros Filho, troca de tiro com polícia com bandido. Uma fatalidade, tá certo? Então, mas ninguém foi pra rua, cadê isso aqui? Então, eu tenho uma reserva contra essas manifestações assim. Por que um é melhor do que o outro? Ninguém é melhor do que ninguém. Vida humana, tá certo? Dúvida. E todo dia tem vida humana aí que está sendo ceifada, tá certo? Então, eu acho que tem que ser investigado, tem que ser elucidado, mas por que privilegiar um em função do outro? Não tem ninguém melhor. Nós somos seres humanos. Eu tenho essa questão, assim como o presidente Bolsonaro, como dela e como de milhares que estão aí que não são elucidados. Fizeram lá recomposição, lá, coisa, mas ninguém descobriu quem meteu uma bala na cabeça do meu irmão. Pastor Everaldo, vamos deixar a violência contra o candidato Bolsonaro, que hoje é presidente, contra o seu irmão, que infelizmente faleceu, contra a Marielle, que também faleceu, juntamente com seu motorista. Eu pergunto, violência urbana brasileira tem jeito? E se tem, qual é a sua opinião? Como resolver isso? Ronaldo, eu estou muito crente, acreditando de verdade, que o governador Wilson Witzel está tomando as providências necessárias, né? Primeiro que é o seguinte, ele é um líder com a reputação ilibada, é exemplo e está tomando as posições firmes contra a bandidagem. Então eu tenho certeza que vai mudar do Rio de Janeiro e do Brasil, porque a nação ela é o retrato de um líder. Então os nossos líderes anteriores deram um mau exemplo, porque se rouba milhões da Petrobras, por que o cara lá no morro não pode roubar um tênis novo para ele? Se eu sou um pai de família e faço um gato na minha casa para ter luz roubada, por que o meu filho vai dizer que não pode roubar? Então é isso que nós temos que mudar na mente da população e isso é dos líderes, vai de cima para baixo.
É o que eu falo o seguinte, um exemplo que é fácil de identificar. Se tem um comandante de polícia militar que assume um batalhão e ele é linha dura, não deixa fazer besteira, não deixa fazer corrupção, não pode. Até lá na ponta, um ou outro pode escorregar, porque sabe que o comandante é linha dura. Mas se tem um comandante de polícia que diz o seguinte, eu quero X por mês, fala para o sub vai falando lá na ponta, aí o cara tem que arrumar esse dinheiro na rua. Tem que arrumar, tem que fazer blitz para arrumar dinheiro. Então, se espraia essa corrupção. Então, eu digo que o exemplo, né, eu citei no rádio outro dia aí com você, que Abraham Lincoln disse, um exemplo vale mais do que 1000 sermões. Então, se eu sou um pai de família e fumo pra caramba, como é que eu digo pro meu filho para não fumar? Se eu sou um pai de família e vivo falando coisas que não deve, como é que eu pego e posso falar pro meu filho? Não fala isso não. Então, é o exemplo. E a mesma coisa um governante. Se um governante está tomando a atitude certa, não tem promiscuidade no mundo da corrupção, como é o caso do governador Wilson Witzel, e tenho certeza que o presidente Bolsonaro também, então isso vai se espraiando pela população de um modo geral, tá? E as pessoas vão entendendo que fazer um gato em casa está roubando, é ladrão igual o outro que ele está vendo roubar a Petrobras. O camarada que vai no escritório, trabalha numa empresa, aí leva uma canetinha para casa, ele está roubando igual o que está roubando a Petrobras. Então, essas coisas todas que a gente tem que mudar na população. A mesma coisa, não, reclama do prefeito que não limpa a cidade, mas ele é o primeiro a jogar papel fora, jogar lata de cerveja, a lata de refrigerante na rua, tá certo? Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, eu não tenho dúvida que a violência ela vai diminuir. Acabar a violência eu não creio que acabe, tá certo? Porque aí é um outro plano que a gente não é o caso de discutir aqui. Eu sempre falo, lá no Gênesis, capítulo 6, está escrito na Bíblia que Deus olhou a terra e viu que estava cheia de corrupção e violência. Chamou Noé, falou, constrói uma arca que eu vou te salvar, você e sua família, porque eu não aguento mais essa violência aí. Então hoje, lamentavelmente, o povo está assim. Aí eu vou dizer, a violência tem uma causa também que é o distanciamento das pessoas do seu Criador. Quando a pessoa tem Deus, tem temor a Deus e ama o próximo, ela vai melhorando a sua vida. Qual é a tua expectativa para o Brasil? O que você acha que vai acontecer nesse país daqui para frente? Olha, eu tenho uma expectativa positiva, tenho convicção, estou torcendo e convicto de que realmente as coisas vão melhorar. Nosso país é um país maravilhoso, Ronaldo. É um país rico, um país que tem de tudo. Todos os climas nós encontramos aqui, tem fruta o ano todo, pode produzir o que você quiser nesse país que tem oportunidade. Então, é só ajeitar mesmo. Se não roubar, o dinheiro vai sobrar. E vai fazer as coisas que têm que ser feitas, certo? E ter, naturalmente, a gerência, né? Também não adianta só não roubar, não adianta ser só honesto, tem que ter competência para gerenciar os recursos que a nação tem. Então, eu acredito que vai dar certinho, as coisas vão se acomodar, hoje é dia 15, né? Hoje é dia 15 de fevereiro. Então, nós estamos aí... Estamos gravando no dia 15, ele vai ao ar na semana seguinte, mas não tem problema nenhum. Hoje é dia 15 de fevereiro. Pode continuar. Nós estamos 45 dias do ano. Então, os governos não têm condições de apresentar ainda resultados. Sem dúvida. Então, eu creio que, sem dúvida nenhuma, o nosso país tem jeito. Pastor Everaldo, eu quero lhe dizer o seguinte, eu poderia ficar aqui conversando com você horas e horas, porque temos assuntos enormes a tratar, e entendo que, caso você me dê essa honra, nós vamos convidar você de volta. Estamos chegando ao final do nosso Menorá na TV de hoje. Quero te oferecer as nossas câmeras, e agora sim, câmeras e microfones, diferentemente do rádio, que são só microfones, para que você se despeça dos nossos telespectadores, deixando a sua mensagem de otimismo para todos nós. Ronaldo, primeiro quero agradecer o convite, né, de estar aqui com você. Pode estar certo que, conciliando a nossa agenda sua e a minha, nós estaremos de volta, se assim você quiser. Vai ser uma honra para mim. Se não baixar a sua audiência no não, programa. Não, vai aumentar, eu não tenho a menor dúvida. Não brinca com isso. Você é líder de audiência, meu amigo. Então, o líder é o mestre Ronaldo, né? Mas, gente, olha só, meus irmãos e minhas irmãs que está aí do outro lado da tela, aí na televisão, nos assistindo. Nós precisamos acreditar. Crer que é possível mudar a história. E cada um fazer a sua parte. Não adianta eu ficar de braço cruzado, você que tem que fazer, o outro que tem que fazer. Não, cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua parte. Fazendo a sua parte, nosso Brasil vai mudar a história.
Minha oração é que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe o nosso estado do Rio de Janeiro e o nosso querido Brasil. E até a próxima, se Deus quiser. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias que você já se acostumou, nos horários que você também já se acostumou a nos assistir, nós nos veremos lá. Muita alegria em falar com você e receber essa figura ótima, maravilhosa do pastor Everaldo aqui entre nós. Até lá.